paz do Senhor, cumprimento a todos os irmãos, as irmãs, na paz, de Jesus Cristo, nosso Redentor, Salvador e Libertador. Antes de eu começar a falar, eu quero orar. Deus, em nome de Jesus, estamos, ó Pai, na Tua presença. Estou aqui, ó Pai, na Tua casa nesta manhã, na Tua igreja. Estou, ó Pai, apresentando a Ti a minha vida, minha família, o meu coração. Também as pessoas que estão me assistindo nesta manhã ou à tarde, eu não sei que horário que vão me assistir, mas eu estou apresentando aonde chegar esta palavra, que chegue também a Tua graça, a Tua bênção, o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Sou o pastor José Domingos, pastor do Templo de Missões Renascidos em Cristo, Também presidente da ASMIREC, a Associação Missionária Renascidos em Cristo. Estou nesta manhã, ontem à noite nós tentamos fazer uma gravação, uma sala no Mensejo para a conclusão do curso de obreiro, mas alguns irmãos não conseguiram acessar a sala e aí a gente não conseguiu também. A gente ministrou o estudo para os irmãos que estavam presentes na sala, porém eu não consegui salvar a live no Facebook. Então eu estou gravando aqui agora de manhã, terça-feira de manhã, aqui na igreja, e vou passar para os irmãos que não conseguiram acompanhar os nossos estudos em casa. E os irmãos que acompanharam ontem e quiserem rever novamente, estaremos aqui em nome de Jesus. Eu quero começar por uma palavra, Eu quero começar com uma palavra escrita no livro de Provérbios. Provérbios, palavra de Agur, 30, Provérbios, número 30, e vamos ler o versículo, número 5 e 6, número 5 e 6. Lembrando que é um curso para pregadores, lembrando que também é o último dia do curso, que se não fosse a pandemia, aqui na nossa cidade, Vilhena, houve, na verdade foi no estado de Rondônia, houve um lockdown, um confinamento de 10 dias, e foi nos orientado então a fechar a igreja por 10 dias, para não haver culto, mas que nós poderíamos produzir nossos cultos, nossos materiais para ser divulgado na rede social. Então, nós estamos aqui orando a Deus para a nossa cidade, apresentando ao Senhor. Eu quero pedir desculpa pelo ruído, que nesse horário o pessoal está trabalhando, numa construção aqui perto, tem uma avenida movimentada aqui também, mas eu creio que vai dar para os irmãos ouvir a palavra do Senhor, Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes à sua palavra, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então aqui o começo da palavra, quando Agur ele começa a expressar o seu sentimento, e ele diz o seguinte, que toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam, e que nada devemos acrescentar a esta palavra, porque a palavra de Deus é suficiente para nossas vidas. E nós, pregadores, que pregamos o Evangelho de Cristo, nós deveremos ater a esta palavra, porque a palavra do Senhor Deus é suficiente para mudar a vida do pecador. A palavra de Jesus é suficiente para mudar a vida do homem. E quando nós lemos a palavra do Senhor, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todos os homens de Deus sejam perfeitos
perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? 1 Timóteo 2,15 diz que nós devemos procurar apresentar a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então o pregador, ele tem essa responsabilidade, ele tem esse compromisso de levar a palavra de Deus para as pessoas, não uma palavra que agrade o coração, mas a palavra que mude a vida do ser humano. Nós estávamos falando na segunda-feira passada, né, quando a gente estava reunido aqui na igreja, sobre uma coisa que todo pregador tinha que saber, é que a mensagem é mais importante do que o pregador. Tá? Então, o pregador, ele tem lá sua honra, o pregador tem lá a sua importância, mas a palavra de Deus não está condicionada a quem está pregando. A palavra de Deus, ela é independente. A palavra de Deus, o pregador morre, o pregador muda de visão, o pregador muda de igreja, o pregador muda de tática, mas a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é real. A Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Então, tudo que Deus falou em tua palavra há de se cumprir. Então, o pregador morre, o pregador fica preso, o pregador tem os seus problemas, só que a palavra de Deus, ela é independente de quem está pregando, né? Eu lembro-me de uma vez que aconteceu um fato comigo, eu sempre conto isso na igreja, que tem um pregador na congregação cristã no Brasil. Ele mora na cidade de Pimenta Bueno, o ancião Paulo, acho que é Paulo de Tarso, se eu não me engano. E eu fiquei sabendo que Deus usa muito o Paulo de Tarso na pregação. Eu fiquei sabendo que Deus usava muito. E então meu sonho é ouvir Paulo de Tarso pregar, e até hoje eu não ouvi ainda. Mas eu me lembro que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, já faz alguns dias, né, uns 18 anos atrás, né, então uns quilos mais magros também. E eu lembro que eu cheguei num rapaz que congregava na congregação, e eu disse a ele, olha, eu quero ir. Ele falou, vamos lá na igreja. Eu falei, eu quero ir mesmo, mas eu quero ir o dia que o Paulo for pregar, porque eu fiquei sabendo que o Paulo prega muito, que Deus usa muito ele na palavra, que Deus usa muito ele, né? E aí ele olhou para mim e disse, mas lá na igreja não tem essa escala. Eu falei, eu sei, mas eu quero ir lá, eu quero que Deus use ele para falar. E aí o rapaz olhou para mim, usado por Deus, eu creio, olhou para mim e disse assim, mas se você chegar num lugar e você estiver com fome, e tiver a comida, mas não tiver um prato, tiver só uma folha de banana, alguma coisa semelhante a isso, faz muitos anos. E ele disse para mim, você vai deixar de comer por causa do prato? Eu disse, não. Eu falei, então, se chegar na igreja, Deus não usar o Paulo, Deus usar um outro irmão, você vai deixar de ouvir a palavra, porque não é o pregador que você queria ouvir pregando. E a partir dali eu entendi isso. Tipo assim, eu nunca perdi a curiosidade de ouvir o Paulo pregar, mas até hoje eu não ouvi o Paulo pregar. Então eu acho que nós temos esse problema. O pregador, ele tem que oferecer a comida e não o prato. O pregador, ele tem que oferecer Jesus e não ele. O pregador, ele não pode se ofertar para a igreja, ele não pode se oferecer para a igreja como a saída, como a solução. A mesma coisa do pastor. O pastor não pode se oferecer como a saída para a vida de ninguém. Ao contrário, ele deve apresentar Jesus como a única saída para a vida do ser humano. Porque se eu apresento Jesus, Jesus muda a vida do pregador. Então lembre-se dessa verdade e prometo que você jamais perderá a sua confiança. Jesus é mais importante do que você. Bem? Então, vamos entrar então no texto, né? Nós estamos aqui na página número 24, no ponto 3, que traz como epígrafo aqui, como tema faça esboço das suas pregações, né?
Você já se perguntou por que os melhores pregadores fazem esboço da sua pregação? A resposta é simples, porque toda pregação, além de ser espiritual, precisa de ser de fácil entendimento. Para ser de fácil entendimento, ela precisa ter início, meio e fim. Por isso que fazemos os esboços. Então aqui na apostilha diz isso, que os pregadores, por mais grandes que sejam, por mais renomados que sejam, eles fazem esboços das suas pregações, eles fazem uma preparação para ministrar a palavra. Não dá para confiar só na nossa mente, não dá para, eu li a Bíblia aqui, eu não vou anotar nada, eu vou pela fé, e às vezes não dá para confiar só na nossa memória. É bom a gente ter um tópico pré-definido. Eu já preguei muito sem definições, e no meio da mensagem você inverter os tópicos de lugar, você esquecer de falar alguma coisa. Então é bom você ter um esboço para você ministrar, porque toda pregação, além de ser espiritual, ela precisa ser de fácil entendimento. E para ela ser de fácil entendimento, ela precisa ter início, ter meio e ter fim. É por isso que devemos ter um esboço, Na página 25, continuamos a leitura. Ele nos ajuda a pregar a palavra de Deus de uma forma que as pessoas consigam compreender. Você deve se lembrar daquela velha regrinha que a professora de português explica na escola, Ela dizia que a redação deve ter início, meio e fim. A professora também dizia que o que você começa a escrever no início deve ser desenvolvido no meio e concluído no final, ou seja, deve haver uma coerência em todo o texto. A sua pregação também segue essa linha de raciocínio. Você não pode começar falando sobre arrependimento e terminando falando sobre prosperidade financeira, por exemplo. Então, a estrutura básica e simplificada de um sermão se assemelha a uma redação, pois ela terá início, que é o título, e a introdução, meio, que são os tópicos, e o fim, que seria a conclusão. Seria muito interessante, eu já vi muito isso, o pregador se perder na hora da pregação. Por quê? Porque primeiro ele começa falando de Elias e termina falando de João Batista, e aí fica complicado, mas o pregador ele deve ter a coerência, e o respeito ao público que está ouvindo. O pregador ele é obrigado a levar uma mensagem que o povo entenda. Paulo disse que é melhor eu pregar 2 palavras na minha língua do que falar 1000 em uma língua que o povo não vai compreender. Então, é dever do pregador iniciar uma pregação e concluir ela com respeito com o seu ouvinte. Porque eu já ouvi muitas mensagens que terminou e eu não sabia o que o pregador estava pregando, porque ele começa falando de Gênesis e vai concluir, ou não conclui a palavra em Apocalipse. Então ele começa a contar a história e não termina. Esse que é o pior do pregador, é quando ele começa a contar uma história, a igreja se interessa pela história, ele começa outra história, e chega no final, ele não conclui a história que ele começou, e isso é muito ruim, isso é péssimo. Então o pregador tem que ter seus esboços para que ele possa saber o que ele está fazendo. Eu não estou dizendo que o pregador deve decorar a mensagem, não, isso é errado, porque a mensagem é uma revelação do Espírito Santo. Mas o esboço vai me ajudar eu a manter a coerência durante a mensagem que eu estiver pregando. Título, introdução, tópico 1, 2 e 3 e conclusão seria o esqueleto de um esboço, E é bom a gente ter isso. Então, para lhe ajudar, aqui estão algumas dicas sobre elementos principais de um esboço ou um sermão, Estou meio bochechando, está meio fresco aqui e o friozinho te ajuda você a querer dormir, mas em nome de Jesus. Título: expressa a verdade central do que será aplicado, informando de antemão o assunto da mensagem
Ele resume toda a mensagem em uma única frase. É o elemento mais curto da sua pregação e ele deve ser breve, uma frase curta. É simples, oportuno, atual, relevante para o momento. Exemplo, as 3 marcas de um verdadeiro cristão. Então, o tema da mensagem, o título da mensagem, ela tem que ser coerente com aquilo que você vai pregar. Não adianta você, eu já vi muito isso, principalmente capa de livro, né? Tem gente, eu já deixei de ler livros bons por causa do tema, por causa do que está escrito na capa. Então, às vezes, você deixa de assistir um filme porque o nome é ruim, e o filme é bom, mas o nome é ruim. Eu me lembro mesmo que eu deixei de assistir um filme chamado Plano de Voo, porque eu achei que o filme era ruim, porque o nome era péssimo. E depois eu descobri que o filme era muito bom. Eu deixei de assistir alguns filmes gospel, porque o nome do filme gospel também era ruim. Era muito ruim e o filme era bom. Inclusive tem um filme que eu indico para todo mundo assistir, chamado Conquista de Reis. É um filme que conta a história de Esther, um filme muito bom, e o nome do filme é bom também. Tá? Então, tipo assim, a mensagem, ela tem que ter um tema. E o tema da mensagem, o título da mensagem, tem que ser coerente com aquilo que eu vou pregar. Eu já vi muitos pregadores dar um tema para a mensagem, falar de outra coisa subordinada a um tema que ele não conseguiu exercer. Então é muito ruim. Então, quando eu vou preparar um sermão, eu vou orar a Deus, pedir orientação do Espírito Santo, conseguir um tema coerente e pregar sobre o tema que eu escolhi. Não adianta você colocar um tema aí, a história das 3 cruzes, e só falar de uma ou não falar de nenhuma, né? Então nós temos que ter coerência no texto que a gente está ministrando. Tem que ter uma introdução, é uma coisa legal, porque também precisa chegar e entrar seco na mensagem, fica meio desconcertante, eu falo por experiência própria. Às vezes a gente começa uma pregação ali no texto e já vai direto, que eu não gosto de ficar enrolando. Não é enrolar, é você dar uma introdução para o ouvinte ter uma expectativa daquilo que você vai dizer. Então a introdução é uma fala breve sobre o texto escolhido. É hora de expor o seu contexto. Relate brevemente os argumentos principais do seu sermão e seus tópicos. Diga o quanto o assunto tratado será importante para a igreja. Aqui você prepara a mente e o coração do ouvinte para receber a palavra de Deus. Em média, tem duração entre 3 e 10 minutos. Ou seja, você vê, geralmente nas igrejas, eles dão 30 minutos de mensagem para o pregador. Então, os primeiros 10 minutos é aquilo que vai chamar a atenção da igreja para te ouvir. Aqui na nossa congregação, nós damos um tempo maior, e nós passamos o pregador geralmente 8h10 para ele pregar até 8h55. Aqui 9 horas sempre gostamos de terminar as pregações. Mas, em todo caso, a introdução é a chave que vai fazer os irmãos prestar ou não atenção naquilo que você está falando, daquilo que você está pregando. Então, a introdução pode ser uma história, irmão, mas evita aquelas fábulas mentirosas, aqueles testemunhos que você não consegue acreditar, aqueles testemunhos que você não consegue provar que é coerente, que está acontecendo, porque às vezes o pregador também sobe no púlpito, conta umas mentiras aí, né? E aí isso fica ruim. Então o pregador ele tem que ter essa coerência para não mentir, não conta testemunho mentiroso, não, isso é pecado. E lembra do que dizemos aqui? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para quem nele confia, nada acrescentes a tua palavra para que ele não te repreenda e você não seja encontrado como um mentiroso. Então você não precisa mentir, a palavra de Deus é o suficiente. Se não tiver uma história para contar, prega a Bíblia e deixa Deus usar a sua mão, né? Tópicos, normalmente são 3 tópicos, né? 1, 2 e 3. Fale como encontramos determinadas lições do texto e explique o que acontece se não praticarmos o que o texto nos ensina. Termine o tópico explicando como o ouvinte pode fazer para começar
a praticar os seus ensinamentos. Então, os tópicos vão te ajudar muito. Estou falando aqui em mensagem temática, tá? Mensagem temática. Não estou falando de mensagem textual, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esses dois fatores, que são as mensagens temáticas e a textual. Na mensagem temática eu tenho temas. Por exemplo, o dedo de Deus. Eu posso usar essa expressão e pregar uma mensagem subordinada ao tema, é o dedo de Deus. Então eu vou procurar na Bíblia aqueles milagres extraordinários que aconteceram na Bíblia e que a gente pode ver que se não fosse a mão de Deus, o milagre não aconteceria. Então eu posso pregar subordinado ao tema, o dedo de Deus. Eu posso pregar sobre 7 passos para a vitória. Eu não gosto muito desses tipos de mensagem, porque induz as pessoas a aquela coisa fácil. Uma vez eu lembro que eu fui pregar numa igreja e eu dei um tema, mensagem, com o tema, os 3 passos para alcançar a vitória. E eu usei os 3 tópicos e a conclusão baseada nos mesmos temas do tópico, e no começo gerou um desconforto para quem estava ouvindo, mas depois a pessoa entendeu o que eu queria ministrar e foi uma benção. Eu preguei sobre 3 passos para a vitória. O primeiro passo para você alcançar a vitória é Jesus. Jesus é o primeiro passo para você conseguir a vitória. Segundo tópico para você alcançar a vitória, eu coloquei no dia Jesus. Aí a pessoa, mas Jesus é o primeiro? Aí ele também é o segundo, né? Não dá para alcançar a vitória sem Jesus. Então o primeiro tópico que eu usei, né? Coloquei lá, tema da pregação, de uma boa ilustração. Depois da ilustração eu coloquei o primeiro tópico, os 3 passos para a vitória. O primeiro passo foi Jesus. O segundo passo também eu usei Jesus. E o terceiro tópico, eu disse agora Jesus é o jeito que você tem de alcançar a vitória. E concluí dizendo que Jesus era o suficiente para a vitória. Vamos evitar amuletos. Eu como pastor, e antes mesmo de eu ser pastor, eu sempre critiquei o uso de amuletos na pregação, amuletos dentro do púlpito, em cima do púlpito, dentro da igreja. A igreja não precisa. Eu só posso oferecer para alguém um amuleto quando eu não tenho Jesus para oferecer. E isso o pregador tem que ter. Se o pregador não tiver Jesus, ele não tem nada para oferecer. Esse negócio de oferecer rosa ungida, cadeado, chave ungida, não ofereça Jesus para o povo, e Jesus é suficiente para mudar a vida de alguém. Tá bom? Então vamos se ater a isso, para que nós não podemos perder. E aí a conclusão do tópico é dizer às pessoas como aplicar isso à vida. E se falar de Jesus é muito fácil, aplicar Jesus na nossa vida. Porque ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Lembrando que o pregador, ele não muda a vida de ninguém, tá? O pregador, ele não muda, quem muda é Jesus. E eu tenho que ser coerente com isso. Existe um ditado no país, no Brasil, eu creio que é no Brasil, mas talvez pode ser em caráter mundial. Não conheço o mundo, então não posso dizer que é em caráter mundial, mas também não posso deixar de crer que também possa atingir. Ele disse que o pregador tem que viver o que prega e pregar aquilo que vive. Eu particularmente discordo da metade dessa afirmação. Eu creio que o pregador tem que viver aquilo que ele prega, até porque se o pregador não viver aquilo que ele prega, ele não vai para o céu. Como diz o pastor Júlio Trovão, a mensagem salva o ouvinte, mas não salva o pregador, a não ser que ele tenha compromisso com esta palavra. Agora, eu pregar o que eu vivo já é meio complicado para mim, né? Eu aprendi isso com outro irmão, um evangelista muito abençoado por Deus, e ele falou que o pregador jamais deve pregar o que vive. Ele tem que pregar, ele tem que viver o que prega, mas pregar o que vive ele não pode, porque... Ah, pastor, mas espera aí, se o pastor prega o que vive e vive o que prega, é a mesma coisa, não é bem assim. Imagina eu levantar de manhã e acontece o que acontece no dia a dia na tua vida, você chegar à noite na igreja, já aconteceu com você, eu tenho certeza, porque já aconteceu comigo, eu chegar na igreja e ver um pregador pregar, e o cara foi contar a vida dele.
Ele não é testemunho, eu não sou contra testemunho, tá? Testemunho é bom, a Bíblia diz que o testemunho é maior, né, vale mais do que uma pregação. Eu estou dizendo que às vezes o cara sobe no púlpito e começa, eu levantei de manhã, né, eu liguei a moto não quis pegar, eu bati lá no pedal, ou a bateria descarregou, tive que dar um tranco na moto, né, depois eu fui para trabalhar, cheguei atrasado no serviço, né, o patrão brigou comigo, ou eu fui fazer o café, o meu gás acabou, quer dizer, estou pregando o que eu vivo no dia a dia, isso não vai edificar a sua vida e a vida de ninguém. Mas se eu falar de Jesus, Jesus sim vai mudar a vida do ser humano, eu tenho que viver Jesus. Amém. Conclusão, aqui você deve falar um pouco das palavras e lição tirada de tudo aquilo que foi pregado. É um resumo mesmo, deve ser forte, vigoroso, impactante, pois é o clímax do sermão. Convoque seus ouvintes a praticar aquilo que você pregou, né? Então, prega uma mensagem interessante. Uma coisa que você tem que entender é que na conclusão do seu sermão você não pode deixar nada em aberto, porque é ruim quando você prega uma mensagem e o povo não entendeu o que você pregou. Aí o negócio fica muito ruim, fica muito errado. Antes de eu falar do tópico 4, né? Que são 12 regras para um bom sermão, eu quero falar sobre 2 tipos de pregações. Eu já falei isso aqui na lição, né? Existem assim, 2 tipos de pregações que eu conheço. O primeiro é temático. Eu particularmente não sou pregador de pregar mensagens temáticas, tá? É legal, eu gosto muito de ouvir, eu gosto de ouvir a mensagem temática, mas eu não consigo pregar mensagens temáticas assim. Eu já preguei, eu não estou dizendo que eu não prego, eu não tenho muita habilidade com mensagens temáticas, tá? Eu prefiro as mensagens textual. Existe uma diferença muito grande entre mensagens temáticas. Por exemplo, a mensagem temática, se eu for falar sobre a palavra de Deus, eu tenho o direito e eu tenho argumentos para me andar a Bíblia inteira. Começar falando da palavra em Gênesis e Apocalipse. Mensagens temáticas, eu crio o meu tema e prego subordinado àquilo. Mas eu sou mais pregador de pregar mensagens textual. Os irmãos que congregam comigo percebem-se que eu geralmente prego a mensagem do texto ali. Eu gosto muito das parábolas, inclusive a gente vai começar um curso bíblico sobre as parábolas de Jesus, muito bom. Depois nós vamos ministrar um curso bíblico sobre as curas, né? Os milagres que Jesus operou. Depois eu quero falar um pouco sobre os modelos de pregações de Jesus. E eu gosto muito da mensagem textual, né? Eu leio ali um texto e gosto de ministrar aquele texto ali por causa da fácil compreensão. Não sou contra as mensagens temáticas, eu acho muito legal quando um pregador prega e eu gosto de ouvir, mas eu não consigo muito ficar se subordinar a textos isolados da Bíblia, porque eu tenho muito medo de criar falsa expectativa e eu tenho muito medo de criar heresias. Tem gente que pega metade da metade de um texto, constrói uma pregação e ali deixa. Eu tenho medo disso, então eu gosto mais das mensagens textual, que você vai ler 2, 3, 4, 5, 6, até 10 versículos e ali você consegue ministrar dentro do contexto. Mas isso é particular a mim. Então existem 2 tipos de mensagem. Tem a mensagem textual, que é a mensagem que você lê um texto completo e ali você prega subordinado àquele texto. E tem as mensagens temáticas que você prega subordinado a alguns tipos de tema. E é muito bom também. Eu já tenho alguns sermões e nesses sermões a gente tem algumas mensagens que é subordinado à temática. Mas eu prefiro muito mensagem textual, amém? Vamos entrar então no tópico 4 para quem está nos assistindo. Quem tem a apostila, página 26, a última página da apostila, tá? Acho que já é o final do curso, era para nós ter feito isso no começo, mas agora nós estamos aprendendo e Deus estará nos honrando em nome de Jesus. Aqui estão algumas regras que você pode aplicar para elaborar um sermão altamente eficaz. Primeiro, prepare bem o seu sermão e decida fazer o seu melhor.
né? Então, a primeira coisa que você deve para ter um sermão, você tem que ter coerência e oferecer o melhor que você tem para a sua vida. Tente achar uma boa introdução, adequada, criativa e interessante. Então, procura uma ilustração que tenha alguma coisa a ver com aquilo que você vai pregar. Também não adianta você contar uma ilustração boa e, ao final, você não pregar nada sobre aquela ilustração que você preparou. Formule para você mesmo o objetivo do sermão. Tenha certeza da direção que precisa apontar para o seu ouvinte. Irmão, foi que nem eu estava falando com um pregador que teve conosco esses dias aqui na igreja. Literalmente esses dias, né? Aqui na igreja. E eu falei para ele sobre uma coisa aqui. Às vezes a gente chega na pessoa e diz, você está errado. Ou Deus mandou dizer que é para você mudar. E aí a pessoa pergunta, mas o que eu devo mudar? Não sei, se tem que orar, está errado. Porque se eu te aponto o seu erro, eu tenho que dizer aonde você está errado e como você vai melhorar. Ah, pastor, mas Deus Deus falou que o irmão tem pecado, mas não me disse que pecado que ele está. Então não é Deus. Não é Deus. Pastor, você pode ver na Bíblia, todos os profetas, todas as profecias. João Batista apontou o pecado de Herodes e disse, você tem adultério. E por quê? Porque você casou com Herodias, esposa do seu irmão, então você está em pecado. Natan, quando confronta Elias, quando ele confronta Davi, ele apresenta a Davi o seu pecado e a solução para o seu problema. Então, todas as vezes que a Bíblia diz que alguém está errado, ele aponta o erro e a solução para o problema. Então, se Deus te mandou você dizer para alguém se consertar, é seu dever, né? Terminar de dar as orientações, porque eu não acredito que Deus deixe uma palavra pela metade, porque a própria palavra de Deus nos garante que a palavra de Deus ela sai e quando ela retorna, ela não volta para si vazia, mas ela faz aquilo que ela se propôs. Então, o que adianta Deus usar alguém e dizer que eu estou em pecado e não apontar o meu erro? E não me dizer como consertar aquilo que eu fiz de errado. Então, formule para você mesmo o objetivo do sermão e tenha certeza de dar a direção que a pessoa precisa ouvir, né? Afaste tudo que poderia desviar os pensamentos dos seus ouvintes para uma trilha secundária. Não prega uma mensagem com duplo sentido, para a pessoa entender uma coisa e você está falando outra, porque isso é ruim. Tá? Isso não é bom, porque a pessoa vai sair daqui, né? Você está falando A e ela vai estar entendendo B. Tá? Organize sua mensagem, tome todas as precauções para não ficar repetitivo, inseguro, perdido em meio a tantas ideias. Você já viu o pregador começar a pregar uma mensagem e de repente ele for contar um testemunho e quando ele acaba o testemunho ele não lembra onde ele estava pregando? Né? Ele fica meio perdido, aí começa a falar coisa com coisa, o trem fica ruim. Então o pregador ele tem que ser, né? Ele tem que estar ligado ali e evitar algumas coisinhas, né? E deixar a igreja voando, pensando, irmão, vou pregando aqui, você vai introduzindo aí, você vai interpretando aí. Não, prega uma mensagem que o povo te entenda e que a glória de Deus se manifeste em sua vida, né? Organize a sua mensagem, tome todas as precauções para não ficar repetitivo, inseguro, perdido em meio às suas próprias ideias. É o que a gente estava dizendo agora aqui. É o que a gente estava dizendo agora aqui, né? Que você não pode deixar o povo se perder diante da mensagem que você está pregando, mas ao contrário disso, você deve sempre segurar a atenção do irmão, né? Que está aí ouvindo a tua palavra. Use uma linguagem viva e simples. Jesus estava falando com um pescador, imagina se ele falasse com os pescadores, falando sobre conserto, a mecânica de alguma coisa, sobre carpintaria, quer dizer, o pescador não ia entender muito, né? Por isso que Jesus ele sabia o que ele estava dizendo. Então é bom, pregador. Não adianta você chegar numa igreja simples, humilde, como a nossa, por exemplo, e falar difícil, que ninguém vai te entender. É melhor você falar do jeito que os irmãos consigam. Use ilustrações e exemplos práticos.
quantidade suficiente. Isso aqui é importante. Não adianta você pegar uma mensagem cheia de conversa, cheia de testemunho e perder o foco naquilo que interessa. Se você quiser usar algumas ilustrações, use, mas respeite sempre a palavra que você está pregando. Cativa a atenção da plateia nos primeiros 2 ou 5 minutos da sua exposição. Porque se você demorar a chamar a atenção da igreja, sabe aquele filme ruim? Deixa eu voltar a falar de filme aqui. Vai ser aquele filme ruim? Você começa a assistir, você vai perdendo interesse, aí lá no final acontecem algumas coisas boas, aí você volta o filme no começo, porque o filme é bom, eu que não tinha nada. Então, mas a mensagem não dá para voltar no começo. Então você tem que cativar. Se você perdeu os primeiros 5 minutos da sua mensagem, você perdeu a sua mensagem inteira. Seja você mesmo e não queira imitar outros pregadores. Rapaz, isso é ruim demais, viu? Isso é muito ruim. Tem gente que ele quer pregar, ele quer imitar a mesma voz do Júlio Trovão, ele engrossa a voz, ele quer pregar igual até o suspensol do Max Feliciano. Tem pregador que coloca o mesmo suspensol, ele prega do mesmo jeito, ele repete, faz as mesmas brincadeiras. Isso é chato, é ruim, isso é mecânico e não tem a presença de Deus. Pregue a palavra, seja você mesmo. Ah, pastor, meu estilo é ruim, mas é isso que Deus quer usar. Amém? Mostre humildade e apreço pelos seus ouvintes. Fale ao coração dos seus ouvintes. Não respeite as pessoas que estão te ouvindo. Isso é uma coisa que o pregador tem que ter, respeito. Ah, pastor, fui na igreja pregar e só tinha 4 pessoas. Aí eu nem vou pregar direito. Não, irmão, pregue. Respeite as pessoas que estão te ouvindo, tá? Porque se você não respeitar as pessoas que veio para ouvir, você vai deixar de falar para elas do amor de Deus. Então, se for para uma pessoa ou para 1 milhão, pregue do mesmo jeito, com o mesmo entusiasmo. Eu falo isso porque eu já preguei para 2 pessoas, já preguei para 3, para 4, para 100, para 200. Eu já preguei para igreja lotada, igreja grande, né? Eu já preguei, então, e já preguei para igreja pequena mesmo. Nós temos uma igreja pequena, tem dia que tem 30 pessoas, tem dia que tem 50, tem dia que tem 2, 3, mas nós pregamos do mesmo jeito. Hoje, por exemplo, eu estou ministrando esta palavra para não sei quantas pessoas me ouvir. Aqui comigo só está eu e o Espírito Santo, mas você está aí na tua casa, com a tua família, sei lá quantas pessoas estão me ouvindo. Então eu tenho que respeitar as pessoas que estão me ouvindo, sem induzi-la ao erro. Sempre dê aos ouvintes algo que eles possam colocar em prática. Sabe qual é o maior problema hoje? É que a gente prega um Deus que as pessoas não vão alcançar. Eu prego um Deus que não se importa com o ser humano. Eu prego um Deus que é muito difícil. E tem muita gente que não procura Jesus porque ele ouve as pregações, as doutrinas e argumentos da igreja, e essas doutrinas e argumentos têm as suas falhas. E ela afasta o homem de Deus, e isso não é coerente. Então pregue um Deus que as pessoas alcançam. Um Deus que morreu na cruz e que ama o ser humano independente do tamanho do pecado que ele cometeu, que Jesus o perdoa e o ama. Então pregue um Deus apalpável, pregue um Deus que dá para alcançar. Busque uma orientação segura e um método simples e aplicável. Como uma dica fundamental, você deve estudar com uma pessoa que te auxilie de maneira correta e buscar uma orientação certa sobre como pregar a palavra de Deus. Além disso, você deve orar bastante, ler a Bíblia e praticar, e participar dos cultos de ensino e de escola bíblica dominical. Então, se você quer pregar, você tem que aprender. A irmã Corina, uma irmã que congrega aqui conosco, esposa do irmão José Rosa, ela falou uma coisa aqui num dia